Amados alunos, continuamos então a estudar a nossa série de lições da revista, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo título é Bíblia, Revelação Divina para uma Jornada Cristã Segura. Eu sou o pastor Joézer e tenho o prazer de conduzir o seu estudo, enfim, o seu aprendizado na Palavra de Deus. Temos, com a graça de Deus, redigido estas lições e é um prazer seguir então estudando esta revista. Lição de número 3, nós temos como título O mapa do Criador na criação leva o homem à redenção. O nosso texto base está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Salmos 19, versos 1 e 2, depois 50, versos de 1 a 6, Romanos capítulo 1, versículos de 19 a 21 e Romanos 2, de 14 a 16. É uma leitura um pouco extensa, por isso nós vamos passar direto ao nosso texto áureo, lembrando que os alunos precisam fazer leitura de todas as referências bíblicas, até para trazerem um estudo robusto para a Escola Bíblica Dominical. Os alunos que estão nos ouvindo aqui também, provavelmente alguns vão ministrar essa lição, então é importante você ler todas as referências bíblicas, pois a Bíblia é a nossa base, aliás, é sobre o que nós estamos estudando nessa série de lições. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 2, versículo 14, que diz: Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Certo? Vamos em frente então, amados alunos, e vamos falar deste mapa que o nosso Deus, o Criador, deixou em toda a criação para mostrar ao homem uma oportunidade, uma nova oportunidade de chegar até a redenção. Na introdução, nós procuramos abordar, amado aluno, dentro dessa lição de número 3, o fato de que mesmo que a Bíblia seja a maior revelação e a principal revelação de Deus aos homens, ele procurou também, através da natureza, revelar-se ao homem. E a própria Bíblia nos mostra isso. Encontrar a Deus deveria ser algo natural para o homem. Por quê? Porque este foi criado por Deus, porque foi estabelecido por Deus. Não bastasse isso, a Bíblia diz que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ou conforme a sua imagem e semelhança. E eu coloquei, ninguém precisa de mapa para encontrar a sua casa, o lugar em que nasceu, cresceu, se estabeleceu. E a Bíblia nos mostra que, no princípio, o homem tinha uma comunhão plena com Deus, profunda, constante. Ele vivia e literalmente respirava a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então, literalmente, o homem vivia e respirava Deus, os seus propósitos. Mas, por causa do pecado, o homem nunca mais conseguiu achar o caminho de casa. O homem ficou perdido. Houve uma separação impossível do homem em relação ao seu Criador, ao seu Deus. Mas então Deus, em toda a sua sabedoria, a sua presciência, e por amar o homem, e principalmente por Deus não suportar essa separação, então Deus providenciou novamente, através de todas as suas coisas criadas, através de toda a sua criação, coordenadas, detalhes da sua essência, que proclamam a sua realidade e a sua existência. E que se o homem observasse, então, essas características com atenção, gradativamente, estas coordenadas o levariam de volta até o seu Deus, o seu Criador. É importante observarmos no Salmo 19, versos de 1 a 4, que diz: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O versículo 4 diz: Em toda a extensão da terra, as suas palavras, ou melhor, versículo 3, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E versículo 4 diz: Em toda a extensão da terra e as suas palavras até aos confins do mundo, ou até o fim do mundo. Certo? Então é importante nós observarmos que o salmista deixa claro que toda a criação proclama a Deus,
manifesta a sua glória e o seu poder, certo? Quando nós observamos também em Isaías capítulo 6, quando os anjos adoravam a Deus, enquanto Isaías via o Senhor no alto e sublime trono, diz que na sua proclamação eles exclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a terra manifesta a graça, o poder de Deus, manifesta a sua essência. Romanos 1:20 diz: porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis. Em Atos capítulo 17, de 26 em diante, também o apóstolo Paulo diz que de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando tempos já ordenados antes, os limites da sua habitação. Então, para que buscassem ao Senhor, diz o versículo 27, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele nos movemos, nos vivemos, nos movemos e existimos. E como alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Então, tudo que nós somos e tudo que fazemos, o que vivemos, a natureza que nos envolve e a nossa própria natureza, a nossa constituição humana, elas juntas proclamam o nosso Deus, certo? Então é importante nós observarmos que em toda a criação existe um mapa que o próprio Deus deixou para que o homem pudesse gradativamente tornar a ele, ouvindo a sua voz e entendendo a sua vontade. Ponto 1. A revelação divina desde a criação humana. Continuamos então falando que esta revelação de Deus se manifestou desde o princípio em cada uma das coisas criadas, mas é importante nós observarmos que mesmo que Deus tivesse uma sincronia, o Criador e criatura, a criatura foi criada à imagem, conforme a imagem e semelhança do Criador, então havia uma sincronia perfeita. Deus colocou o homem no jardim para cuidar, para lavrar, enfim, sob responsabilidades. Deus, depois de criar os animais, os trouxe para Adão dar os nomes a esses animais. Então havia uma sincronia. Mesmo assim, Deus deu instruções bem claras para o homem, para o que ele deveria fazer e também o que ele não deveria fazer. Aliás, só havia uma restrição. Muitas bênçãos, função extraordinária que Deus colocou o homem sobre toda a criação, deu a ele também tudo de melhor que havia para a sua subsistência, para o seu proveito, mas a única restrição que havia foi o que o homem escolheu. Poderia ter comido de toda a árvore que havia no jardim, mas o homem escolheu a única árvore que Deus havia proibido. Então, depois de tudo isso, depois de todos esses privilégios, o homem desobedeceu. Então, no ponto 2, nós passamos a falar a respeito da queda, da atitude de Deus após a queda do homem. E a queda do homem, ela não é explicitada, ela não é demonstrada apenas no livro de Gênesis. Nós podemos observar que ao longo de toda a história bíblica, Deus procurou mostrar ao homem, ao tempo da sua existência, ao longo da existência humana, o que na prática o homem realmente havia feito desobedecendo a Deus. Deus, em Gênesis, ele demonstra as consequências imediatas, as mais fáceis de compreender. Por exemplo, dor, limitações, sofrimento, cansaço, degeneração de toda a natureza e, por fim, a morte. Mas isso não era o suficiente, não era tudo. Havia muito mais e que o homem ainda precisava compreender. E era apenas o começo da consequência ou das consequências do pecado. E eu coloquei o exemplo aqui como uma criança que se machuca pela primeira vez, desobedecendo o pai e a mãe. O que essa criança faz? Ela volta correndo para a proteção do pai. E o homem, ao pecar, ele, na sua tendência, e com certeza pelo sentimento terrível e aquela expectativa de pecado e de juízo por causa de haver desobedecido,
ele tentou voltar, com certeza, para Deus, mas não havia mais um caminho de volta. E por isso o homem se escondeu, porque ele sentiu, então, pesar sobre si plenamente o pecado. Somente havia, então, agora a perdição, fruto do pecado. E o salmista, no Salmo 14, o verso 3, diz assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Romanos capítulo 3, versículo 12, depois versículo 23. O 12 diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então imaginemos essa situação tão difícil, porque o homem estava desfrutando de tudo aquilo que era pleno em relação à mais perfeita criação de Deus. Mas quando o homem se afastou de Deus, com certeza, a dor, o sofrimento, o medo fez com que ele se escondesse, porque não podia mais se esconder nos braços do Pai, sob os cuidados do Pai, então ele se escondeu de Deus entre as árvores do jardim. E aqui nós falamos sobre a consequência mais grave. A consequência mais grave, no ponto 1, é exatamente essa separação eterna de Deus e as terríveis e indescritíveis consequências espirituais. Toda essa carga que veio por causa do pecado, a maldição sobre toda a natureza, tudo o homem passou a experimentar gradativamente ao longo da história humana. Mas eu creio que de tudo que Deus disse após a queda do homem, depois do homem haver pecado, o que deve ter impactado mais do que todas as coisas o ser humano é: onde estás? Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Por quê? Como que um Deus que criou todas as coisas, todo-poderoso, que conhecia o homem como ninguém, como ele não podia mais encontrá-lo? Essa expressão deve calar forte no nosso coração. Por quê? O pecado separa o homem de Deus. E por isso Deus disse: Adão, onde estás? Deus que estava em todos os lugares, o Deus criador de todas as coisas, não podia mais ter contato com o ser humano? Então, nós precisamos observar que diante de todas essas consequências do pecado, Deus, somente Deus, poderia prover um caminho de volta. Deus não perguntou por acaso onde Adão estava. Mesmo que Deus seja onisciente, ele procurou mostrar ao homem que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, diz a palavra de Deus, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. E foi exatamente isso que o homem passou a compreender. Tenho certeza que naquele momento, quando Deus diz: Adão, onde estás? Ele deixa claro o que realmente causou o pecado, a profunda consequência do pecado humano. É importante também nós observarmos que Deus permitiu que o homem sentisse o que significava essa separação. O escritor aos Hebreus explica como é esse sentimento. Em Hebreus capítulo 10, versículo 27, ele escreve: uma expectativa horrível de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então o homem já passou a sentir as consequências do seu pecado, o juízo que incidia sobre ele, a morte, enfim, a dor, todas as coisas que envolviam. E o principal de todas elas, a principal consequência, a separação eterna de Deus. Então o homem sem Deus vive sobre essa perturbação ainda hoje, motivo pelo qual a sua alma
clama angustiada por salvação. E por isso nós precisamos transmitir uma mensagem contundente que está na palavra de Deus, mas também manifesta em toda a criação, para que o homem possa voltar os seus olhos novamente para Deus. Passando então para o subponto 2, nós vamos observar e vamos estudar a respeito da única alternativa para o homem voltar à comunhão com Deus. É importante nós ainda lembrarmos Hebreus 10, 27, que fala que resta uma expectativa horrível de juízo, de fogo ardente, para consumir os inimigos, todos os inimigos de Deus, sobre todos aqueles que estão em pecado separados de Deus. Podemos observar que apenas a expectativa do juízo divino já é suficiente para tirar a paz do homem, para que ele esteja sob tremenda angústia, tristeza, opressão. Agora imagine como seria se a plena ira de Deus fosse derramada sobre toda a humanidade. Então não era possível que o homem mesmo, por si só, pudesse retornar a essa comunhão plena com Deus. Mas louvado seja Deus, porque por sua própria providência enviou o seu Filho Jesus Cristo. E eu coloquei aqui Jesus Cristo, o homem, o único homem que jamais pecou e que venceu todas as lutas, que venceu todas as adversidades, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno. E mesmo assim, depois de decretar a vitória e viver sem pecado algum, ele escolheu morrer por mim e por você. Este é o caminho glorioso até a redenção e que nós podemos observar a palavra de Deus nos mostrando e em toda a natureza sendo proclamado que Jesus é o Senhor e que a sua salvação manifestava-se ao ser humano. Desde o nascimento de Cristo até o momento final na cruz, nós vemos a manifestação de toda a criação da natureza proclamando a salvação de Deus para os homens. É importante nós observarmos então o Salmo 55, 4, que fala profeticamente do que Jesus fez por nós. E diz o texto: meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. O Salmo 69, 9 diz: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Romanos 15, 3 diz: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então Jesus se entregou por nós. Essa é a mensagem central de Deus, vivida, comprovada, retratada na Bíblia e manifesta através de toda a natureza. Então, é importante nós observarmos isso. Entramos então, amado aluno, no ponto 3 dessa lição que fala do mapa divino. E o mapa divino se manifesta no subponto 1, nós subdividimos entre A, B e C, e nós colocamos aqui na arte divina, ou seja, em toda a criação, o ponto A, é uma obra de arte de Deus, e que mesmo decadente, ela ainda assim tem a assinatura de Deus, proclama esse Deus. No B, nós falamos cada ser vivo deve adoração a Deus, ou seja, a natureza proclama a existência de Deus, adorando a Ele. Cada vez que o homem também contempla a criação, essa adorando a Deus está apontando que o homem também deve adoração a Deus. No C, nós falamos que a natureza é um arauto da palavra de Deus que aponta para o cumprimento profético. Então, todas as coisas que acontecem, e até nas maiores catástrofes que nós podemos visualizar nos nossos dias, nos dias que vivemos, a natureza está proclamando, a natureza está anunciando que Deus realmente está cumprindo a sua palavra. É importante nós observarmos ao menos uma referência que está na carta do apóstolo Paulo, o capítulo 8, e nós vamos observar aqui a partir do versículo 19, que diz assim, a partir do versículo 20, para nós resumirmos: porque a criação ficou sujeita à vaidade por causa da sua vontade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos gememos, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então, a natureza, em todos os acontecimentos e até nas grandes catástrofes, a natureza continua proclamando a palavra de Deus e o cumprimento profético. No subponto 2, nós observamos que o mapa divino também está dentro do ser humano. Primeiro, porque a criatura jamais recebe vida sem o Criador. Segundo, porque os preceitos de Deus ainda permanecem no homem. E terceiro, porque o homem sente fome e sede de Deus. As referências estão aqui, mas eu gostaria de finalizar, para passarmos à conclusão, no Salmo 150, o último Salmo, Salmo 150, o último verso, o verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ou seja, em uma outra tradução, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, ainda hoje, o ser humano tem em si a respiração que vem da parte de Deus. O fôlego de vida só pode existir no ser humano porque Deus lhe permite viver. Então, podemos dizer que ainda respiramos Deus, ou como o próprio apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Certo? Concluímos então, entendendo como o salmista diz no Salmo 139, versículo 7, não tem como nós fugirmos de Deus. Em qualquer lugar que o homem esteja, ele jamais estará alheio à influência de Deus em toda a criação. Então existe esse mapa, existe esse caminho até Deus, através da natureza também, e que proclama, acima de tudo, o principal propósito de Deus para com a humanidade, que está expresso na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que Jesus abençoe você. Amém.